Bom dia, bom dia. Espera que nós estamos aqui ainda ajeitando tudo. Você que está chegando aí, você que vai chegar para essa transmissão. Opa! Pequeno problema aqui de iluminação. Deixa eu ver se eu consigo resolver rapidinho. Diminuiu um bocadinho. Bom,
Paz do Senhor. Irmã Fernanda, passa esse link aí para as suas primas lá e a sua sogra. Tinha que arrumar um jeito da sua sogra assistir isso aí. Ver se a Agatha consegue assistir junto com ela. Bom dia. Tá difícil aqui, mas tá indo. Devagar e todo dia.
Quem chegou aí, dá um sinal aí. Fala aí, eu quem? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, nós vamos começar aqui nessa manhã. Estou mandando aqui ainda os avisos. A notificação aqui, né? E você aí também pode mandar a notificação. Ó, a imagem está com um pouquinho estourado, mas eu não tenho o que fazer. É porque a iluminação aqui natural é que está promovendo assim esse estouro. Estou deixando aí o canal de... Espera aí que eu vou arrumar algo aqui. Vou tirar aqui as notificações. Espera aí só um pouquinho. Quem está aí comigo? Se identifica aí no comentário. Deixa eu ver se está aberto aqui a notificação. Ó, as mensagens estão aí abertas. Amém? Meu Deus, a imagem está estourando demais. Meu pai, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Aparecendo até um negativo. Ô, Fernanda, paz. Olha, eu vou ter que mudar aqui de lugar. Tá vendo aí que a imagem está estourando demais. Tem mais pessoas que chegaram. Deixa eu fazer uma mudança, não sai daí não, amém? Porque a imagem está estourando demais, o brilho, e eu não tenho como regular isso. Eu vou ter que trazer isso aqui para cá. Acho que aqui vai ficar bem melhor. Espera aí um minutinho só. Tá me ouvindo bem? Tá chegando aí para você a voz? O que você me diz aí? Preciso aí do seu feedback. Conforme a gente vai montando aqui. Espera aí que já já vai ficar tudo 100%. No máximo em 3 minutos. No máximo, eu acho até que a gente não chega aos 3 minutos. Escolhi mal a região aqui de montar as coisas, ao passo que ficou a imagem com muito estouro. Mas eu creio que agora deve
ficar melhor. Eu creio. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Ficou melhor, né? Não está estourando tanto quanto estava anteriormente. Hoje nós vamos estudar sobre quem crer e for batizado será salvo. Ó, tá chegando gente aí. Ó, ainda está com um certo estouro, mas isso eu não vou ter como fazer ficar 100%, tá, querido? Infelizmente. Infelizmente. Ágata. Vamos lá. Fernanda. Não sei, acho que é K-pop, não sei o que 902, Carla. Deixa eu ver mais quem aqui. Não consigo. A Ágata. Paz do Senhor. Glorificado e exaltado é o nome do nosso Deus. Eu costumo dizer que, poxa, está faltando quem aí? Fala para mim. Meu Jesus maravilhoso, velho. Dúvidas sobre batismo. Essa é a nossa. Querido, você está me ouvindo em tempo real? Você está conseguindo aí? Porque aqui na imagem aqui. Espera aí só um pouquinho. Que linda manhã, né? Que linda manhã. Ah, agora tá. Eu estou vendo aqui que melhorou um pouquinho, não é isso? Eu não sei. Fernanda Pereira. Fernanda, só para eu. A imagem aqui não está dando para eu ver. Qual Fernanda que é? Fala aí qual Fernanda. Se você ainda tiver aí. Nós vamos passar bem rápido aqui, né? Essa administração, ela não é para se alongar. É só para a gente ter um conceito, né, tremendo. Sobre batismo. Vamos orar um pouquinho? Ela está estourando um pouquinho desse lado aqui. Por quê, meu querido? Porque
É. Tentei ver se corrigia. Por que está estourando mais aqui, ó, desse lado? Por causa da janela. Os próximos vídeos, o que eu vou fazer? Eu vou abrir para vedar a janela. Mas você está ouvindo bem? Eu preciso de interagir com você e ter aqui essa resposta. Ah, tá. A imagem está esquisita aqui. Fernanda do Damião. Muito bom você estar aqui, Fernando, embora já seja batizado e tudo. Mas por quê? Porque nós vamos aprender muita coisa junto. Chegou mais alguém aqui, peraí. Então, o som tá legal aí, né? Amém. Amém. Muito bom. Para vocês que são discipuladores, já estão aí, de uma certa forma, pastoreando vidas, né? Cuidando de pessoas. É muito bom estarmos aqui. Estou vendo que o vídeo está aí, ó. Eu estou acompanhando aqui também. E a impressão que eu tenho é que o vídeo está chegando, não está com muito delay, atrasando demais. Então, assim, sobre o batismo, eu vou falar primordialmente o seguinte: o que é preciso para se batizar? O que é preciso para se batizar? Primeiro, ouvir a palavra de Deus. A pessoa ouviu a palavra de Deus, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então a pessoa ouviu a palavra de Deus, isso é uma das primeiras características, tá? São 3 características que eu vou colocar aqui. Ela é uma das primeiras, mas ela sozinha não basta. Ela ouviu, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e ela creu na palavra, que essa palavra testifica de Jesus. Amém? Esta palavra testifica sobre Jesus. Então, se você ouviu a palavra e creu, amém? Aí já são 2 etapas que é necessário para você se batizar. A terceira é aceitar Jesus. Então você ouviu a palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você creu na palavra que traz aí uma restauração. E terceiro, você se converteu, você se entregou para Jesus, você reconheceu que você é pecador. Tudo isso está lá nas 2, porque a palavra, através do Espírito Santo, te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Aí você creu. Quando você creu, você se entregou a Jesus. Amém? Você está entendendo? Agora eu quero te fazer uma pergunta e eu quero que você responda por escrito. Entendeu? Você ouviu a palavra. Quando você ouviu, você creu. Quando você creu, você aceitou Jesus? É isso que eu preciso nessa manhã, que você interaja. Deixa eu só aqui, eu esqueci de convidar aqui uma pessoa, mas vamos lá. Ah, Jesus, eu preciso que você me responda isso, tá? Amém? Responda isso para mim. Você ouviu a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então a fé foi formada no teu coração através do Espírito Santo, pois é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Após você passar por esse processo, eu quero fazer uma nova pergunta para você. Você, além de ter ouvido a palavra, você creu.
além de crer, você aceitou Jesus como seu Salvador, eu quero te pedir para você responder aí um sim aí, bem bacana. Amém? Sim, sim. Oh, amém, amém, amém. Glória a Deus. Então, assim, quais os critérios a mais que você precisava? Nenhum, querido, nenhum critério mais para ser batizado. Porque a Bíblia ela é simples em dizer: crê no Senhor Jesus e seja batizado. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crê? O que acontece com quem não crê? Quem não crê já está condenado. Quem fala isso? A palavra de Deus. Amém? Amém? Ó, a Ágata fez um sim maiúsculo. Amém? Esse, ó, Capóper, eu quero saber, me ajuda a te identificar melhor. Eu não estou reconhecendo aqui pela foto, a foto tá muito pequenininha, eu não estou conseguindo te entender. Quem é? Amém? Ah, tá bom, Daiane, amém, já vi aqui. Amém. A Daiane também respondeu: sim, pastor. Glória a Deus. O pastor fica feliz de saber que a palavra tem sido pregada e ela tem sido compreendida, o coração tem se aberto para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Agora eu queria fazer um outro desafio. É só para a gente interagir. Você consegue copiar o link dessa transmissão, ir lá no WhatsApp e passar para um parente, um amigo, alguma coisa assim? Então, demorou aqui para cair a ficha, amém? Mas caiu. Mas caiu, aleluia, glória a Deus, amém? Nós temos aí 6 pessoas, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Está faltando uma pessoa aqui que eu vou provocar ela aqui. Espera aí. Na verdade, está faltando até mais. Se você quiser acompanhar tomando um cafezinho, deixa eu te falar, não tem problema nenhum. Amém? O problema é que você não me convidou, só isso. Mas você pode acompanhar tomando o seu café. Opa, Solene, chegou. Eu falei que estava faltando, olha só. Eu falei que estava faltando você, mandei a mensagem e você já está aí, né? Amém, Solene. Então, Solene, você ouviu a palavra, olha os critérios. Você creu na palavra e você aceitou Jesus. É essas 3 coisas que são fundamentais para ser batizado. Ô, Fabiane, seja bem-vinda aí. Glória a Deus, está chegando mais gente, amém? Então, esses são os 3 passos para que te habilite para ser batizado. A Bíblia não aponta outro, querido. A Bíblia não aponta outra coisa para você ser batizado. Na verdade, eu quero esclarecer aqui. Se você for em determinadas denominações, elas têm normativas, para ser batizado, é assim, assim, assim. Eles estão errados? Não estão errados. A normativa, a Bíblia não proíbe normatizar. A Bíblia só não ensina a normatizar. Mas o fato da Bíblia dizer que é proibido, que a Bíblia não dizer que é proibido, espera aí. Amém! Irmã! Oh, meu Deus! Não, amém, não tem problema. Mas aí só de saber
que ela está assistindo, está muito bom. Está muito bom. Então, assim, a irmã Maria de Fátima, que é a sogra, mãe do nosso irmão Damião, né, sogra da irmã Fernanda, a avó da Bruna e da Ágata, ela também está assistindo. Irmã Maria de Fátima, estou muito feliz da senhora estar aí. Espero que a senhora esteja ouvindo bem. A imagem está aqui um pouquinho estourada, assim, mas é por causa da iluminação. Né? Eu pretendo, em breve, acabar de montar o meu... Espero que Deus, esse final de ano, me abençoe, assim, me abençoe. Deus já tem me abençoado. Espero que nesse final de ano eu consiga recurso para poder fazer acabar de montar lá o meu estúdio. Então ele vai ter um nível de iluminação que precisa, essa coisa toda. Amém? Louvado seja Deus. Compartilhou o link? Amém. Quem está compartilhando o link aí, responda. Por favor, responda para mim quem está compartilhando o link. Pastor, me dá um versículo que respalde o senhor dizer que não precisa de outros critérios para ser batizado a não ser esses 3. Querido, tem coisa na Bíblia que elas são inferências e não referência. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Por exemplo, quando a gente fala em Trindade, não existe uma referência específica. A Trindade não existe essa palavra, perdão, vamos lá. Não existe uma referência que diga assim, ó, isso aqui é uma Trindade. Espera aí que eu vou responder aqui uma pessoa no WhatsApp. Entendeu? Então assim, não vai ter na Bíblia a palavra, uma referência que tenha a palavra que Deus é uma Trindade. Amém? Então, por inferência, quando você pega os textos e você vai analisando, por exemplo, façamos um homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, entendeu? O Espírito de Deus se apossou sobre Sansão, por exemplo, é uma ação do Espírito Santo através do poder de Deus, e assim vai. Então, quando eu falo que são só essas 3, não tem um texto que diga assim, somente essas 3 coisas são necessárias para ser batizado. Não existe um texto que diz isso. Mas, primeiro, vamos lá, batismo de João Batista. Como é que era o batismo? Ele pregava, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Amém? As pessoas se arrependiam, eram batizados. João Batista saía atrás dele para ver se ele parou de fumar, se parou de beber, se ele parou de adulterar, se ele parou... Não, ele pregava o arrependimento, a pessoa se arrependia do pecado, e a Bíblia diz que somente quem confessa o pecado e deixa, alcança a misericórdia. Ou seja, a pessoa confessar o pecado não é suficiente, ela tem que deixar. Amém? Ela confessa o pecado e abandona o pecado. Agora, a questão do batismo não tem isso. Agora, vamos lá, outra coisa. Vamos dar um outro exemplo. Pedro no dia de Pentecostes, está lá em Atos 2. Pedro recebe o Espírito Santo, todas as pessoas que estavam ali no cenáculo. Pedro prega a palavra. Existiu ali uma certa confusão, porque não sabiam o que era aquilo que estava acontecendo, e Pedro toma a palavra e fala: varões galileus, esse povo não está embriagado, o que vocês estão vendo acontecer aqui é o que profetizou o profeta Joel. Aí, se você for lá em Joel capítulo 2, ele vai dizer: acontecerá depois dessas coisas, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões.
E assim vai, não, tem um passarinho ali, é um canário da terra ali na janela. Não sei se você vai conseguir ver, porque estoura muito. Ah, não vai dar. Então você está entendendo? Peraí, caiu um negócio aqui no meu olho. Você está entendendo, meu querido? Olha só. Então Pedro, ali após profetizar, o que aconteceu? Lá em Atos 2, o que aconteceu? A Bíblia diz que quase 3.000 aceitaram, se converteram e foram batizados. Ué, caiu aí a audiência aí, ó. Então, olha só, quase 3.000 se converteram e foram batizados. Vocês estão entendendo isso? Agora eu pergunto para você, quase 3.000 se converteram e foram batizados. Teve um curso de 6 meses para eles serem batizados? O texto não diz. O texto não diz. Na verdade, o texto dá até uma noção de imediato. Eles se converteram e foram batizados. Está em Atos 2. Espera aí, vamos lá. Se é bem Atos 2. Atos 2 vai falar da ministração de Pedro. Aí lá, Atos 2:37, os primeiros cristãos, ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos. Caros irmãos, o que devemos fazer? Presta bem atenção. Orientou-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão distantes, enfim, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras dava testemunho pessoal e os encorajava proclamando: sede salvos dessa geração que perece. Assim todos quanto aceitaram a sua palavra foram batizados. Eles foram batizados, pastor, 6 meses depois de fazer uma classe chamada catecúmenos. E naquele mesmo dia juntaram-se eles cerca de 3.000 pessoas. Presta bem atenção. Eles se converteram naquele dia. Eles se entregaram naquele dia. Eles ouviram, vou voltar. Eles ouviram a palavra. Pode falar, meu. A sogra da Fernanda está participando. Tá. Qualquer coisa você fala com ela, porque não tem como ela escrever. Não, eu vi aqui, ela mandou mensagem aqui. Qualquer coisa você manda áudio. Vai lá e compartilha isso aí lá no seu WhatsApp. Compartilhar para as pessoas. Não, o áudio está chegando. Não, quando você for conversar com ela. Aí, amados, presta bem atenção. Olha só. Como eu falei, olha os 3 critérios presentes aqui no que eu falei. Eles ouviram. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eles creram e se converteram. E naquele mesmo dia, não foi 6 meses depois, não foi nem 3 dias depois, 3 dias de treinamento. Eu estou fazendo esse treinamento aqui, querido, é porque tenho tempo para fazer. E se eu tivesse mais tempo, também faria mais tempo. Mas eu vou falar para vocês o seguinte: eu creio que o mais correto da igreja é ter um tanque batismal dentro da igreja, e todo culto, quando uma pessoa aceitar Jesus, a gente já batizar aquela pessoa, porque esse texto aqui corrobora para isso. Esse texto corrobora exatamente para isso. Quer ver um outro texto que eu preciso te apresentar, que você vai ficar assim, meu Deus. Deixa eu pegar ele aqui. Tremendo isso.
Muito tremendo, 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 tremendo. Vamos pegar capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 10, versículo 23. Ô, meu amor, você podia pegar uma água para mim. Se você puder pegar até uma jarra, que daqui a pouco você vai embora, né? É só para eu saber que você veio para casa. Não, eu já falei com ela aqui ao vivo. Amém? Olha só, voltou a audiência aí. Tá faltando quem? Deixa eu ver se está faltando mais alguém. Deixa eu ver se está faltando mais alguém. Espera aí. Vamos lá. 23, capítulo 10, versículo 23. Diante disto, Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, aprontou e partiu com eles. Isso aqui é o seguinte: um anjo do Senhor apareceu para Pedro, para Cornélio, e pediu o Cornélio para enviar homens para buscar Pedro. Buscar Pedro, e Pedro foi, aí eles foram lá buscar Pedro, para Pedro fosse à casa de Cornélio. Então tá aqui, ó. Diante disso, esses homens chegaram lá, ficaram hospedados, e no dia seguinte aprontou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos do que habitavam em Jope seguiram na sua companhia. Um dia depois, chegaram a Cesareia, e Cornélio os esperava. Havendo reunido seus parentes e amigos mais chegados, o que Cornélio fez? Cornélio fez uma célula na casa dele. Ele pegou os parentes e amigos mais chegados e os convidou para a célula. Assim que tem que funcionar uma célula, tá, querido? Chama os parentes e os amigos mais chegados. Aconteceu que quando Pedro ia caminhando para dentro da casa, Cornélio saiu ao seu encontro e, prostrando aos seus pés, o reverenciou. Pedro, no entanto, imediatamente o fez aprumar-se ou colocar de pé, respondendo: levanta-te, pois sou tão humano como tu és. Então, conversando com ele, Pedro entrou na sua casa e encontrou ali reunidas muitas pessoas. Era uma célula muito próspera. Amados, olha só, e ele ainda não tinha ouvido a palavra de Deus e não tinha se entregado ainda. E lhes explicou: vós bem sabeis que é contra a nossa lei um judeu associar-se a qualquer gentil, nem mesmo por uma breve visita. Contudo, Deus revelou-me que a nenhuma pessoa devo considerar impura ou imunda. É a visão que Deus deu para Pedro lá do lençol, cheio de animais considerados imundos na tradição judaica, e Deus manda Pedro matar e comer. E Pedro estava com fome, querido. Ele subiu para entregar o jejum dele para o terraço da casa. E Pedro fala para o Senhor assim: não, Senhor, eu nunca toquei em coisa imunda e jamais comi coisa imunda. Aí Deus fala para ele: quem és tu para tornar imundo aquilo que eu purifiquei? Vai vendo aí como é que Deus trata, querido. Por essa razão, assim foi procurado e vim, sem qualquer objeção. Agora, pois, vos indago: por qual motivo me mandaste chamar? Ao que Cornélio lhe declarou: faz hoje 4 dias que eu estava em jejum, orando em minha casa. Por volta desta hora, às 3 horas da tarde, ou na hora 9, subitamente apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e ordenou-me: Cornélio, Deus ouviu a tua oração e lembrou das tuas ajudas aos pobres, ou tuas esmolas. Portanto, manda buscar em Jope a Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora próximo ao mar. Então, sem demora, mandei chamar-te. Fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, com o propósito de ouvir tudo quanto o Senhor te ordenou dizer-nos.
Diante disso, Pedro começou a compartilhar. Agora sim percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade. Antes, porém, de todas as nacionalidades, recebe todo aquele que o teme e pratica a justiça. Essa palavra é que Deus mandou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz por intermédio de Jesus Cristo. Este, portanto, é o Senhor de todos. Ele apresenta Jesus. Primeira coisa que ele faz é apresentar Jesus. Agora é o seguinte, essa palavra vós muito bem conheceis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo pregado por João. Aqui, ó, deixa eu dar um salto aqui. 44. Aconteceu que enquanto Pedro ainda pronunciava essas palavras, o Espírito Santo desceu de repente sobre todos os que ouviam a mensagem. Aqueles crentes judeus que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo estivesse sendo derramado, inclusive sobre os gentios, porquanto os ouviam se expressando em línguas estranhas, exaltando a Deus. Diante disso exclamou Pedro: será possível que ainda recusem? Será possível que alguém ainda recuse água e impeça que esses sejam batizados? Eles, assim como nós, receberam o mesmo Espírito. Em seguida, mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então suplicaram a Pedro que permanecesse com ele alguns dias. Então preste bem atenção, acontece aqui mais uma vez, e aqui acontece um outro fenômeno, que é o fenômeno do batismo com o Espírito Santo. E aqui, querido, eles falavam em línguas estranhas, línguas que ninguém conhecia. No dia de Pentecostes eles falavam em línguas, em outras línguas, e as pessoas que estavam lá de fora entendiam cada um no seu próprio idioma natal. Aqui fala em línguas estranhas, as duas são línguas estranhas, querido. Só que no dia de Pentecostes, uma operação sobrenatural fez com que as pessoas entendessem cada um na sua língua. Aqui não, ela continuou sendo estranha porque ninguém entendia nada. Eles falavam em mistério com Deus, como diz Paulo, como Paulo ensina mais adiante. Então, querido, aqui também nesse texto nos demonstra, presta bem atenção, fica bem claro, muito evidente, que não levou 3 meses, que não levou 1 mês para que eles fossem batizados nas águas. Você vê que aqui diz imediatamente eles foram levados às águas. Nós precisamos compreender essas coisas com o coração muito aberto. Deixa eu só responder uma pessoa. Rápido. Você quer ver uma outra passagem? Está aqui pertinho. Sobre a questão de Filipe, é o 8, capítulo, se não me falha a memória, é o capítulo 8 do livro de Atos Apóstolos. Eu sou meio ruim para guardar esses números, querido. Preciso até passar por um treinamento para isso. Mas é o capítulo 8 mesmo, quer ver? O Filipe é enviado em missão, tá? Aí lá, Filipe, capítulo 8, eu vou ler primeiro o versículo 26 que diz o seguinte: então um anjo do Senhor falou a Filipe e lhe ordenou: apronta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém a Gaza. Você está vendo o que está acontecendo ali na faixa de Gaza, né? Ao que ele levantou, no caminho encontrou um eunuco etíope, alto oficial, administrador de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. Primeira coisa que eu quero falar para você, a título de informação:
Mas por que esse homem veio a Jerusalém para adorar a Deus? Etíope. Essa terra foi governada pela rainha na época, o país chamava-se Sabá. Você vai ver lá a história da rainha de Sabá que foi visitar Salomão. Na verdade, teve até um relacionamento com Salomão e ela aprendeu sobre a lei de Deus. Historiadores dizem que quando ela foi embora inclusive grávida, ela teve um filho de Salomão. Aí já é história, é extra-bíblico, e ela leva essa cultura judaica, ela leva a Torá, ela leva esse ensino para a terra dela. Então lá na Etiópia até hoje existe uma comunidade judaica lá que segue o judaísmo, que segue a Torá. Existe até, já teve até documentário sobre isso, que a Arca do Concerto está escondida na Etiópia. Isso, em princípio, amados, é uma ilação, uma teoria, né? Não tem confirmação porque ninguém nunca viu. Então aqui, ó, esse aqui, o versículo 26, 27, vai falar sobre isso. E o que acontece? Eu vou narrar, não vou ler. Filipe, essa carruagem vem passando, Filipe corre ao lado da carruagem, e o que acontece? O etíope, o eunuco, ele está lendo uma passagem de Isaías, que falava sobre Jesus, só que ele não entendia, né? Ele está lá, ele está dizendo o seguinte: o eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do seu tosqueador, assim ele não abriu a boca, e sua humilhação, em sua humilhação a justiça lhe foi negada. Quem poderá contar a respeito dos descendentes dele, uma vez que a sua vida na terra foi tirada? Então o eunuco indagou a Filipe: por favor, peço-te que me esclareça sobre quem o profeta está falando. É o profeta Isaías. De si mesmo ou fala de algum outro? E Filipe, tomando a palavra e iniciando por aquela mesma passagem das Escrituras, pregou o Evangelho. Jesus, ele fala, prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E foi quando o eunuco observou: eis aqui a água, que me impede de ser batizado? Ao que Filipe orientou-lhe: tudo pode, se crer de todo o coração, de todo o teu coração. Em seguida declarou o eunuco: creio que Jesus é o Filho de Deus. Aí o que Filipe fez? Assim deu ordem para que parasse a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Querido, é muito claro o texto. Filipe conhecia o eunuco? Não. Filipe sabia como era a vida pregressa do eunuco? Não. Filipe, depois dessa ocasião, Filipe teve tempo, ou Filipe acompanhou o eunuco para saber o que ele ia fazer dali em diante? Não. Então, fica claro aqui, querido, que a ordem de Deus é portanto, pregar o Evangelho a toda criatura, a toda gente, a toda pessoa, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ô meu querido, presta atenção, amém, eu respeito, querido, que uma denominação, ela tenha critérios, ordenância, ela pode criar, pode fazer o que quiser, ela só não pode dizer que é bíblico, porque não é. É uma ordenança dela, como que eu vou te falar assim, é um regimento interno. Não, amados, não vai fazer mal nenhum o regimento interno. Ele só não pode fazer o que às vezes eu ouço algumas pessoas. Ontem eu já falei sobre isso e vou falar de novo. Mas você está preparado para ser batizado? Porque lá na minha igreja só batiza se fizer o curso de 3 meses. Meu querido, isso é problema da tua igreja. Isso é ordenança da sua igreja, não é da Bíblia. O eunuco foi batizado no mesmo dia em que ele encontrou com um pregador. Aí ele ouviu a palavra, olha o que eu falei, os 3 critérios. Ouviu a palavra, amém? Ouviu
ouviu a palavra, o Espírito Santo, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O Espírito Santo trabalhou na fé e ele creu em Jesus. Olha o que ele fala. Em que seguida declarou o eunuco: creio que Jesus é o Filho de Deus. É isso básico, querido, crer que Jesus é o Filho de Deus. Então não tem mais nada, nem A nem B, crer que Jesus é o Filho de Deus. Se o eunuco fumava, querido, será que teve como Filipe controlar ele para não fumar mais? Presta bem atenção nisso, querido. A palavra de Deus está sendo clara aqui, pronto, acabou. O batismo foi instantâneo, a declaração. Então, olha só, ele ouviu a palavra, a fé veio pelo ouvir a palavra de Deus, através da fé, ele creu que Jesus é o Filho de Deus. Quando a pessoa crê que Jesus é o Filho de Deus e morreu por ele, automaticamente, querido, o que ele vai sentir? Arrependimento. O que é o arrependimento? Aí, ó, sim, tem um monte de sim aqui, deixa eu ver. Vai declarando aí, querido. Amém. Ó, só a Ágata compartilhou o link, pelo menos foi só ela que respondeu. Amém? Essa palavra um monte de gente tem que ouvir, porque às vezes a pessoa está lá numa denominação e está assim: eu acho que eu não estou preparado para batizar. Se você acha que não está preparado para batizar, querido, é porque quando você ouviu a palavra, não foi manifestada a fé no seu coração e você não crê que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Quando uma pessoa não sente o desejo de batizar, isso é uma realidade que eu tenho que falar para você. É porque ela não creu em Jesus. Porque quem crê em Jesus é igual aqui o eunuco. Foi ele quem chamou o batismo. Olha aí a água. O que me impede de ser batizado? Aí o Filipe fala para ele. Ao que Filipe orientou: tudo pode se crer de todo o teu coração. Então, a pessoa que crê, ela vai ter o desejo de batizar. E ele já tinha manifestado que ele tinha crido, porque ele manifestou o desejo de batizar. Não foi nem o eunuco que tentou empurrar ele para batizar. Não é como aquele pastor: eu amo batizar, querido, amo o batismo, mas eu não empurro ninguém para batizar. Eu incentivo, eu dou a palavra e explico que primordialmente é o seguinte: o fato da pessoa levantar a mão para Jesus na igreja não significa que ela se converteu, que ela aceitou Jesus. O que significa que a pessoa se converteu e aceitou Jesus é quando ela deseja ser batizada. Você está entendendo? O eunuco está aqui. Qual é a prova de que o eunuco aceitou Jesus? É quando ele fala: eis aí a água que me impede de ser batizado. A pessoa que realmente tem um encontro com Jesus, ela deseja loucamente, passar pelas águas do batismo. Amém, querido? Vamos passar isso aqui, acabou. Esse assunto eu acho que encerra aqui, ele fica bem claro. Qual é agora? O que você precisa saber? Você precisa saber, para você ser um crente assim determinado na presença de Deus, é o seguinte: que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus. Já vi até pregadores falarem isso, depois teve que... Não vou mencionar o nome, mas ele chegou a falar que a Bíblia contém a palavra de Deus. Depois ele até admitiu que foi uma falha dele ali na condução da palavra. Isso é possível acontecer, qualquer um pode falhar nessa transmissão aí da palavra, às vezes tropeça numa coisa ou outra, né, e tudo, mas o legal é que ele veio a público e foi lá e corrigiu o erro dele. Isso é tremendo, foi tremendo isso, ele corrigiu o erro, foi mais bonito do que o feio dele ter cometido o erro.
A Bíblia não contém a palavra de Deus, preste bem atenção, a Bíblia é a palavra de Deus. Vamos repetir isso? A Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém, isso é muito importante. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui, eu não anotei, mas é Timóteo, deixa eu ver se é Timóteo. Espera aí, 2 Timóteo, eu acho que é 3:10, não. Timóteo 3:16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Agora presta atenção, só um parêntese. Timóteo aqui, ele está falando, querido, do Antigo Testamento, o que nós hoje consideramos Antigo Testamento. Pastor, por que você está falando isso? Porque naquela época não tinha Novo Testamento, querido. O Novo Testamento estava sendo escrito. Tudo bem que olha o que ele diz. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. E ainda fala, Paulo ainda fala para Timóteo o seguinte, vamos pegar o versículo 15, porque desde a infância sabes as sagradas letras que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação. Está entendendo aí, Por intermédio da fé em Cristo Jesus. Oh, meu Deus! Então a Bíblia, ela é a nossa, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Opa, glória a Deus, tem mais gente compartilhando aí. Amém, deixa eu ver aqui, peraí, vou mudar aqui. Glórias. Alessandra, paz. Amém, querido? Então, toda a Bíblia, olha, querido, nós podemos ler livros, bons livros, de teólogos, de pastores e tudo mais, mas nós temos que tomar cuidado. É o seguinte, se quando esse teólogo ou mestre, ele ensina algo, se o que ele está ensinando confirma o que está escrito aqui dentro, se não está sendo deturpado, se ele não está ensinando por isolação de texto, se ele está considerando todo o contexto da palavra de Deus, se ele está confirmando isso, através de outros textos, para ele não ensinar besteira, para você não aprender besteira. Existe uma religião que diz que a Bíblia, que não é a única regra de fé. A Bíblia não é a única regra de fé, existem outras, existe a tradição da religião, existe bulas, existe evangelhos segundo não sei quem lá, existe um monte de coisa, amém? Vai mudar um pouquinho aí, porque eu vou ter que trocar o sistema de áudio. Que a bateria está acabando. Espera lá um pouquinho. Amém? Eu vou confirmar aqui. Está conseguindo chegar o áudio ainda?
Você consegue ainda ouvir o áudio? Vai ficar mais ambientado o som, tá? Vai ficar talvez um pouquinho de eco. Amém? Como é que tá o som aí? Responde para mim. Me ajuda aí. Então, assim, esse é um segundo conceito aí para você. Então, meu querido, você deve ler a Bíblia. Amém? Você deve pesquisar a Bíblia. Sobre Deus, Deus é grande, Deus é grandioso, Deus é eterno, Deus é soberano, né? A natureza de Deus, Deus criou todas as coisas, tudo foi criado por Deus. Deus é onipotente. O que significa oni? A palavra oni do grego significa o todo, completo, pleno. Então, Deus é o Todo-Poderoso. Deus é onisciente. Mais uma vez, Ele tem toda a ciência. Ele contém todo o conhecimento. Ele sabe de tudo. Deus sabe do começo, Deus sabe do meio, Deus sabe do fim. Ninguém vai conseguir surpreender a Deus, querido. Amém? Ninguém vai conseguir surpreender a Deus. Deus é santo. Deus é espírito. Deus é uma pessoa, querido. Deus sente amor, só uma pessoa pode sentir amor. A Bíblia diz que Deus amou. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus sente o amor. Amém? Deus é Pai. Deus é grande demais para habitar em templos feitos por mãos. Deus habita em nós. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em nós. Amém? A presença de Deus espiritual, quando nós nos reunimos na casa, acontece porque nós juntamos a nossa comunhão, a nossa fé, a nossa oração num só propósito. Aí Deus se manifesta. Você precisa entender outra coisa, que nós temos um inimigo. Esse inimigo chama-se Satanás, o diabo. Ele é usurpador, enganador, ele é ladrão, ele é o pai da mentira. E ele se opõe a tudo que é de Deus. Tudo que é Deus, ele se opõe. Então o diabo vai todo tempo se opor a você. Eu vou correr para a gente poder caminhar muito rápido aqui. Sobre a cruz, querido, o sacrifício na cruz foi para que você fosse livre. Livre dos vícios, livre do pecado, livre da lei do pecado. O que é a lei do pecado, querido? Eu falei esses dias que qual é o pecado que foi instantaneamente perdoado por Jesus na cruz do Calvário. Que pecado é esse? É o pecado de antes, o pecado de durante e o pecado do futuro. Todos foram perdoados. São os pecados que são acidentes. Eu uso sempre essa alegoria, essa figura. Quando você é um motorista, você sai de carro. Você não sai de carro planejando bater com o carro, mas pode acontecer a qualquer momento de você bater. A mesma coisa é o seguinte: o pecado que já é perdoado por Cristo é aquele pecado que você comete por acidente. Quando você vê, você cometeu, aí você se arrepende, mas ele já está perdoado por Cristo. O pecado que não é perdoado por Cristo sem arrependimento é aquele que você acordou de manhã cedo planejando em cometer aquele pecado. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que você, desculpa, querido, mas eu tenho que usar uma expressão bem assim radical. Você está apaixonado pela mulher de alguém e vocês já estão combinando há dias fazer uma besteira. Já está pecando, né? Já está pecando.
Mas aí você acorda de manhã cedo planejando tudo o que vai fazer à noite, como que vai ser o encontro, aonde vai ser, que roupa você vai usar, o perfume e tudo mais. Esse pecado, querido, você precisa voltar, você precisa sentir a dor dele, voltar, se arrepender, pedir perdão e abandonar, querido. Porque ele é o pecado premeditado, é igual o crime premeditado. A pessoa fica lá o dia inteiro amolando, né, um instrumento ou carregando, lubrificando uma arma para tirar a vida de outra pessoa. Ou seja, o dia inteiro ele planejou aquilo. Amém? Nós estamos chegando ao fim, viu? Porque nós começamos um pouquinho mais tarde, entendeu? Mas eu queria abrir agora esse final, entendeu? É uma coisa bem superficial, mas ela é o objetivo. O que você precisava saber para ser batizado, você já sabe. Amém? O que eu queria, se alguém tiver alguma dúvida, pergunta aí, agora, por favor, enquanto eu bebo aqui essa aguinha. Perguntas? Será que o pessoal sumiu? 1h15. Mas, ó, amados, uns 20 minutos aí levou para acertar aqui as coisas, tá? Ele ficou no ar só para não ficar derrubando toda hora. Amém, Ágata. Glória a Jesus. Louvado seja Deus pela sua vida. A Daiane está aí ainda. Amém. Tem mais alguém aí que gostaria de manifestar? Então, sobre o batismo, só está faltando acertar um detalhe, o local. Mas essa semana ainda nós vamos concluir. Mas o batismo vai ser no dia 16 e, assim, em princípio vai ser a partir das 2h da tarde. Porque sábado ainda, acho que dia 16 ainda tem fábrica funcionando e muita fábrica está funcionando no sábado, né? E então por isso eu escolhi, né, deixar para mais tarde. Amém? 1 quilo de carne, um refrigerante de 2 litros, né, querido? Agora, se a sua família é grande, capricha um pouquinho na carne. Leva 2 refrigerantes, amém? E não vai ter, amado, sabe por quê? Vai ser um churrasco de petisco, viu? Não vai ter arroz, farofa, vinagrete, não. Porque é período da tarde, a maioria das pessoas já almoçaram, amém? Vai ser só aquele petisco para a gente confraternizar, amém ou não amém? Vocês concordam? Tudo bem para vocês? É só uma ideia. Entendeu? Mas é por quê? Porque vai fazer arroz, dá mais trabalho. Aí, enquanto uns estão se divertindo, outros estão lá apegados, né, na cozinha, essa coisa toda. Então, assim, eu quero dar o menor trabalho possível para que todos possam desfrutar. A palavra certa é essa. É um momento para desfrute. Nós vamos desfrutar na presença de Deus. Amém? Amém? Nós podemos terminar? Todo mundo entendeu aí? Então, o batismo dia 16 é para você convidar a família, é para convidar os vizinhos, é para convidar quem você quiser. Amém? Ah, eu vou convidar meus parentes, tudo, é para convidar. Amém, querido? Para ser uma festa linda, uma festa tremenda. Amém? E eu vou deixar esse vídeo no ar, tá bom? Quem não pôde assistir agora no horário ao vivo, vocês comentam aí com a pessoa que depois eu passo o link, aí ela vai ter acesso. Somente quem tem acesso ao link é que consegue assistir esse vídeo. Tá bom, meu querido? Vamos orar, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem criado, por tudo que Ele é. Deus é soberano, soberano, soberano.
Ele reina. Lá no WhatsApp alguém falou assim: ah, pastor, coloca ele público. Vou pensar, querido, vou pensar, amém? Vamos agradecer ao Senhor. Alguém tem algum pedido de oração? Gostaria de receber uma oração assim especial? Ah, nós vamos orar aqui, aproveitar ao vivo, orar pela irmã Thelma, amém? Vamos falar com Deus. A Fabiane, pelo menos esteve, eu não sei se ela ainda está. Aleluia. Daiane está aí ainda, tudo bem, Daiane? Entendeu tudo, Daiane? Vamos orar? Pai, Senhor amado, bendito, eterno, soberano, Criador de todas as coisas, Rei das nações, Pai, Tu és tremendo, nós cremos em Ti, cremos em Teu Filho Jesus, cremos que é o Filho de Deus, cremos que Ele é o Senhor, nosso Redentor, nosso Salvador. Bendito Tu és, Senhor, entre todas as nações, pois tudo é Teu, Senhor, a terra, o ouro, a prata, a plenitude da terra, Senhor, e todos que nela habitam. Muito obrigado por essa manhã, por essa presença, por estarmos, Senhor amado, diante de Ti. O Senhor é bom, eterna é a Tua misericórdia. Pai, eu quero nessa manhã aproveitar esse momento de oração para interceder, Senhor, pela dona Thelma, que até onde eu sei ainda se encontra internada num centro de tratamento, numa unidade de tratamento intensivo. O Pai amado, tem tido recuperação. Nós vimos um dia, Senhor, que ela não estava nem reconhecendo a filha, mas hoje ela já reconhece, está falando, e eu sei que grandes coisas ainda o Senhor fará. Pai amado, e nós desejamos, Senhor, nós queremos manifestar o nosso desejo, que a Thelma esteja conosco na Tua casa, te honrando, adorando o Teu nome junto conosco, em nome de Jesus, Pai. Eu abençoo a todos nessa manhã, aqueles que estão, Senhor, para ser batizados, Pai amado, para confirmar a identidade de filho na terra, filhos de Deus, Senhor. Pai amado, eu abençoo a todos. Pai amado, eu quero, Senhor, te pedir que Senhor, toda palavra contrária, Senhor, venha cair por terra, porque pessoas vão tentar desanimar essas vidas, Senhor, de passarem pelas águas. Talvez, Senhor, até algo que as pessoas, que eles vão fazer ou vão falar, vai entristecer o coração deles e tentar, Senhor, espiritualmente convencer de que eles não estão prontos para batizar. E nós sabemos que isso é uma artimanha do maligno, porque ele não quer o nosso crescimento. Então eu já repreendo toda ação maligna contrária, Senhor, ao batismo do dia 16. Eu quero liberar cada vida, Senhor, para esse batismo. Em nome do Teu Filho, eu não libero pelo meu poder, mas eu libero pelo poder que há em Ti, no Teu sangue remidor, na Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, para produzir muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus. Antônio Aleluia, meu Deus, olha como é que passa. Senhor, nós queremos agradecer, Senhor, pelo Antônio. Meu Deus, parece que foi ontem, Solene. Quando eu falo que parece que foi ontem, é porque parece mesmo que foi ontem. Meu Deus, 1 mês, 30 dias. Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse presente, o Antônio, presente que o Senhor deu para a sua serva, Solene, para o Murilo, mas é um presente para nós também, para a família, toda a família, mas também para a tua igreja. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Amém
e amém. Que Deus abençoe ele, cada dia mais e mais, com saúde. Amém. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Estou muito feliz. Bênção, 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 bênção. Só tem um problema. Eu tenho que acabar. Está tão gostoso. Está tão assim maravilhoso. A presença de Deus aqui é uma graça tremenda. Amém? Estou vendo aí. Eu queria que vocês, quem mais está aí, manifestasse, eu não tenho dúvida, né? Fala assim, eu vou me batizar em nome de Jesus, eu vou confirmar minha identidade de filho, de filha, glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Amados, Deus te abençoe nesse domingo, tenha um domingo feliz, à noite não se esqueça, é a ceia do Senhor, não falte a ceia do Senhor. Amém? Solene, eu vou dar um jeito aí a semana de arrumar uma forma, tá? Depois eu preciso do seu endereço para ir aí visitar o bebê, mas também levar a ceia do Senhor, amém? Para você, em nome de Jesus. Creio eu, sábado é dia 16, talvez eu vou tentar dar um pulo, uma corrida aí no domingo próximo. Se você estiver aqui em Rodeiro, para mim é mais fácil, né? Eu vou a pé. Mas se você estiver em Piraúba, não tem problema que eu vou dar um jeito. Eu vou alugar aqui, contrato aqui um Uber, pago a gasolina aqui para um irmão, e nós vamos aí visitar o Antônio, visitar o Murilo e a Solene, a mamãe, o papai e o filho. Amém? Vamos levar a ceia do Senhor para vocês, em nome de Jesus. Glorifica o Senhor, prepara aí para o batismo, não deixa esmorecer, não desanime, amém? Estamos juntos em nome de Jesus, amém? A graça e a paz do Senhor sobre a tua vida, o amor de Deus se manifeste em seu coração e que a consolação do Espírito Santo esteja contigo todos os dias, em nome de Jesus, amém?